Olá, crianças, bom dia novamente. Como é que passamos de ontem? A gente torce para que todos tenham passado bem, que vocês estejam quietinhos dentro de casa, junto com o papai, junto com a mamãe, evitando sair, só na hora que for realmente necessário. Bom, hoje nós vamos começar a fazer a correção daquela tarefa, exercício de fixação, É uma atividade que ela começa com desenho. Esse desenho que tem ali, que foi construído pela Carolina, ele é um pentágono, O que é um pentágono? É uma figura que apresenta 5 lados, Penta vem de 5. O Brasil é pentacampeão. Ele foi campeão 5 vezes, da Copa. Então, ela construiu um pentágono usando palitos de dente, certo? Aí ele fala que cada palito mede 6 centímetros. Então ele pede para a gente calcular qual que é o perímetro desse polígono, certo? Bom, primeiro vamos lembrar, olha o esquema que eu fiz aqui. Então cada palitinho, cada cor de pincel que a tia colocou aqui está representando um palito. Então, 1 palito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palitos a Carolina usou para montar o pentágono, certo? Cada palito ele mede 6 centímetros. Quando ele fala perímetro, significa a somatória de cada lado da figura. Então, olha bem, desse lado aqui eu tenho um palito de 6 e um palito de 6. Então, eu tenho 12 centímetros. Aqui, a Carolina usou mais 2 palitos, um de 6 e um de 6. Eu tenho 6 e 6, 12 de novo, certo? Aqui a Carolina usou um palito, aqui ela usou um palito, outro palito, certo? 6 e 6, 12. E aqui, esse último palito que eu tenho aqui, correspondendo a 6 centímetros. Então, quando nós usamos o termo perímetro, é você fazer a somatória de todos os lados de uma figura, certo? Então, aqui, 2, 4, 10, 12, 18, certo? Sobe 1. 1, 2, 3, 4. O que significa esse 48? Que o perímetro, que o contorno dessa figura corresponde a 48 centímetros, certo? E ele pergunta assim, qual que é a medida desse perímetro e qual o nome que esse polígono recebe e quantos vértices ele tem. Então, eu já sei que ele tem 48 centímetros, certo? Eu já sei que esse polígono, ele apresenta 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se ele apresenta 5 lados, ele é um pentágono, certo? Polígono de 5 lados, pentágono. E ele pergunta quantos vértices ele tem. Quando nós usamos o termo vértice, significa o número de cantos. Quantos cantinhos eu tenho dentro desse pentágono? Quer dizer, o encontro de uma semirreta com outra semirreta. Então, olha bem, daqui até aqui, eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices, 5 pontos de encontro entre as semirretas, Então, nesse aqui, quando ele pergunta pra gente quantos vértices ele tem, ele corresponde a 5 vértices. Sendo assim, a alternativa que torna essa questão correta é a letra D, 48 centímetros, o perímetro da figura. O nome dessa figura é pentágono, porque ela tem 5 lados, 5 vértices, Porque cada vértice é o cantinho da figura, Então, esse ponto encontrou aqui. Então, tem um vértice aqui e um vértice aqui, certo? No exercício 2, era para você observar a figura, a imagem e completar, estabelecendo entre ela o eixo de simetria, certo? E era só você complementar os desenhos e encontrar simetria entre elas. Simetria. O que significa simetria? Se você recortar essa casinha que está desenhada aí e você
dobrar essa risca que ele colocou no meio e sobrepor uma na outra, as duas partes elas vão ficar inteiramente iguais. Igual aqui, ó, eu peguei essa folha de chamex, dobrei ao meio, né, certinho, esse lado aqui, esse lado se sobrepõe a esse lado. Então, na parte de geometria, a gente diz que isso aqui é chamado de eixo de simetria, quando você tem a possibilidade de uma figura, dobrá-la ao meio, sobrepor uma à outra e elas ficarem exatamente iguais. Então, esse exemplo da casinha, ele traz isso. Então, se nós pegarmos, recortarmos, fizermos o contorno da casinha, dobrar ao meio, ela sobrepor uma à outra, elas vão, cada parte vai ser simétrica. Elas vão estar uma pertinho da outra, igualzinho, uma em cima da outra, tá certo? Na atividade na atividade 3, ela nos diz, só um minutinho, na atividade 3, ele nos pergunta assim, ó, veja as diferentes figuras que Juliana desenhou na malha quadriculada. Então, nós temos uma malha quadriculada e nós temos os desenhos em cima dela. Então, ele pergunta pra gente assim, ó, quais dessas figuras têm a mesma medida de área? Então, vamos lá. Quando você observa cada uma delas, quando ele fala medidas de área, ele está perguntando assim, ó, qual dessas figuras aqui, quando você desenhou, quais dessas figuras têm a mesma medida de área? Então, você observa cada uma delas, né, e vê, ó, a figura 1, a figura 3, para eu fazer o desenho 1 e o desenho 3, eu usei a mesma quantidade de quadrinhos, certo? Eu montei a malha quadriculada. Para desenhar a figura 1, eu usei 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Para eu montar a figura 2, eu usei apenas 2 quadrinhos, né? Porque ele está cortado no meio. Então, as duas partes de cima da uma, as duas partes de baixo da outra. Quando eu desenhei a figura 3, eu usei 4 quadrinhos também. Para fazer a figura 4, eu usei 1, 2, 3. Então, ele quer saber na letra A, quais dessas figuras têm a mesma área, quer dizer, quais delas, né, foi usada a mesma quantidade de quadrinhos para fazer o desenho. Então, nessa daí, as figuras 1 e 3 que apresentam a mesma área, porque eu usei a mesma quantidade de quadrinhos para fazer o desenho das mesmas, tá certo? Na letra B, ele fala quais delas possuem o eixo de simetria. Às vezes aqui na folha da tia Dirce não fica tão visível, depois a tia vai mandar a correção, né, a foto da correção, e você vai perceber o eixo de simetria entre elas. Então, a primeira figura ela não apresenta simetria, não tem eixo simétrico entre elas. A segunda tem, a terceira tem e a quarta figura também tem. Então, na letra B, as figuras que apresentam a simetria vai ser a figura 2, vai ser a figura 3 e vai ser a figura 4. Eu coloquei aqui no cantinho a figura 4 um pouquinho maior e eu vou tentar mostrar para vocês aonde que está a simetria entre elas. Então, o que a tia Dirce fez? Eu peguei esse desenho, esse último desenho que você tem aí no seu livro, tá certo? E ampliei um pouquinho, fiz ele um pouquinho maior. A simetria, quando a gente olha assim, dá a impressão que não tem a simetria entre elas. Quando você faz o traçado aqui, ó, nessa parte da figura, e você dobra, você vê que ela tem o eixo de simetria dela aqui, ó. Essa parte se sobrepõe a essa. Então, nós dizemos que esse pedacinho aqui é o eixo simétrico da figura. Que, olha, essa parte se sobrepõe a essa, tá certo? Então, por isso que a 2, a 3 e a 4, ela apresenta o eixo simétrico. E muitas vezes, o eixo simétrico do terceiro desenho, ele não é tão visível, tá certo? Então, mas se você fizer
no papel, você encontra simetria entre eles, tá ok? Bom, no exercício 4, ele fala pra gente que o Pedro, ele foi ao zoológico, né? E ele entrou no zoológico e ele quer chegar aqui, ó, na jaula dos répteis. Então ele pede para você estabelecer um traçado, um caminho que ele vai seguindo até ele chegar ali na jaula dos répteis. Então veja, se o Pedro, aqui ó, ele entrou no zoológico, claro, né, pela entrada, é óbvio, né? Então ele pode seguir pelo caminho E, ele pode seguir pelo caminho D e ele pode seguir pelo caminho A. Então qualquer um dos caminhos aqui o leva à jaula dos répteis. Você tem a liberdade de escrever o caminho que você quiser, desde que em seu trajeto você use a expressão vira direita, vira esquerda, continuar na frente. A gente usa muito isso em trânsito, né? Quando a gente está dentro de carro, seguindo por um determinado caminho, você tem que ter essas direções. Direita, esquerda, né? Segue em frente. Então, qualquer que seja a sua resposta, se você usou as expressões virar à direita, virar à esquerda, continuar em frente, ela está correta. Então, isso aqui é uma atividade pessoal, né? Então, ela pode ter outras opções de respostas, ok? Agora, vamos lá no exercício 5, né? No exercício 5, ele fala que numa aula de geometria, a professora de Roberto, ela apresentou a bandeira do Mato Grosso, né? Então, ele pede para você encontrar os ângulos retos e os ângulos que são, quantos ângulos retos eu tenho ali, quantos ângulos menores do que o ângulo reto e quantos ângulos maiores do que o ângulo reto. Olha, na figura eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 ângulos retos. Então, nessa primeira alternativa, na primeira opção, perdão, você vai colocar o número 4, né? São 4 ângulos retos que ela tem. No outro, menores que o ângulo reto. Então, os menores, você vê lá nas estrelas, né? Então, na estrela ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Dentro da estrela, eu posso encontrar 5 ângulos retos. Aqui no losango, ó, 5, 6, 7. Esses dois dessa ponta e dessa ponta são ângulos pequenos. Então, eles são ângulos menores do que os ângulos retos. Então, ele apresenta 7 ângulos menores que o reto. E ele pergunta quantos são maiores, né? Os ângulos maiores, olha, fora da estrela, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ali nos losangos, 6, 7. Também 7 ângulos maiores que o reto, tá certo? Se você ficou na dúvida, às vezes a visualização não é legal, na hora que a tia passar o gabarito para a mamãe, tá? Aí você confere. Então, são 4 ângulos retos, são 4 menores do que o reto e são 4 maiores que o reto, certo? Essa atividade 6 aqui era bem bacana, né? As crianças gostam muito de fazer. Ele colocou também, tem uma malha quadriculada e nessa malha quadriculada nós temos alguns animais dispostos dentro dela. Aí você precisa dizer qual é o código que representa a posição de cada animal. A do porco já está completa, a do gato, né? Aonde que está o gato aqui, ó? O gato nessa posição, A2. Lembra que na outra vez a tia falou, você começa sempre pela letra. Gato, A2. Rato aqui, ó. Rato, B3. O boi, D2. O boi aqui, né, a posição dele, D2. O cachorro está aqui, C4. Então, nesse aqui, você coloca o C4. O passarinho, ele está no A7. O cavalo, no E4, certo? O cavalo no E4.
galinha, D5, certo? A galinha está no D5 e, deixa eu ver, o coelho no C6 e, por fim, a tartaruga no E7, né? É uma atividade gostosa de fazer e que não dá trabalho nenhum, né? Então, você encontra o eixo dentro da malha quadriculada, o eixo em que se encontra cada um dos animais, certinho? Depois a tia passa o gabarito para a mamãe e até mais!